Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário BTRA11. É um fundo ligado ao setor agrícola e recentemente ele se meteu em um rolo e pode acabar perdendo uma de suas fazendas. Neste vídeo eu vou falar tudo a respeito desse fundo imobiliário, vou comentar bem de perto em relação a essa treta que ele teve em uma de suas fazendas e no final eu vou dar a minha opinião dizendo se o BTRA11 vale ou não vale a pena. Como eu não gosto de ficar enrolando, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal porque eu vou bem direto ao ponto, as primeiras características do BTRA11. Ele teve seu início em julho de 2021, então está aí no mercado há aproximadamente um ano, é administrado e gerido pelo BTG Pactual, tem como consultor imobiliário a Funchal Investimento e como consultor especializado a Stonex. Em relação às suas taxas, esse fundo possui duas taxas. A primeira é a taxa de administração de 1,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo ou sobre o valor de mercado do fundo. Tem também uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o IPCA, mais 4%. Para quem não sabe o que é IPCA, é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil. Ou a NTN-B mais 2%. Para quem não sabe o que é NTN-B, nada mais é do que o Tesouro IPCA. Esse fundo ele ainda é bem pequeno, tem pouco mais de 3 bilhões de cotas emitidas, tem um prazo indeterminado e é para investidores em geral, ou seja, qualquer pessoa pode comprar cotas do BTRA11. Na minha opinião, esse fundo imobiliário possui taxas um pouco salgadas, mas vamos ao primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez. Quantas negociações tem as cotas do fundo imobiliário para a gente saber se é tranquilo comprar a cota do fundo e se é tranquilo você vender a cota do fundo caso você queira vender. Posteriormente, eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário com o IFIX, que é o nosso principal índice de fundos imobiliários. E temos que atualmente o fundo imobiliário possui pouco mais de 14 mil cotistas. Não à toa ele possui uma baixa liquidez. Nenhum mês teve um volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$1 milhão. Por conta disso, ele possui uma baixa liquidez. Esse é o nosso primeiro ponto negativo. O nosso segundo ponto negativo é em relação à sua rentabilidade. Repare que o fundo imobiliário tem apenas 12 meses de existência. E quando a gente compara a rentabilidade, ele caiu bem mais do que o IFIX, ou seja, o IFIX foi superior ao BTRA11. Então isso aqui é o nosso segundo ponto negativo. Mas vamos entrar dentro do portfólio do fundo imobiliário, porque vai que ele tem um bom portfólio. E aqui temos que o fundo imobiliário possui participação em 6 fazendas, uma localizada no estado da Bahia e o restante localizado no estado de Mato Grosso. Um dado bem importante é que todas essas fazendas têm mais de 10 mil hectares de área total. E essa diversificação é um ponto super positivo, porque o fundo imobiliário tendo 6 ativos, logicamente ele vai ter vários inquilinos, sendo que esses ativos, 5 são de fazenda de grão e 1 é de fazenda de fibras e grão. Em relação aos contratos com esses inquilinos, 100% dos contratos são atípicos, reajustados pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil, sendo que o vencimento dos contratos tem um prazo médio de aproximadamente 9 anos e meio, todos eles vencendo entre os anos 2031 e 2035. Já em relação ao preço sobre o valor patrimonial e a respeito dos dividendos, o fundo imobiliário atualmente está com cerca de 18% de desconto em relação ao seu valor patrimonial e em relação aos seus dividendos, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 8,38, o que dá um dividend yield de 9,96%. Lembrando que atualmente o fundo está sendo negociado a R$ 84,40. Então temos até o momento dados bem interessantes e se fosse apenas por isso, na minha opinião, valeria a pena investir nesse fundo imobiliário justamente por essa segurança e por esse dividend yield, por esse preço sobre o valor patrimonial que está com certo desconto, mas temos que levar em consideração as últimas notícias e elas não são nada positivas. Estou aqui dentro do fato relevante que o fundo imobiliário publicou no dia 22 de junho de 2022, aqui ele fala o seguinte, o fundo imobiliário tomou ciência da existência de pedido de recuperação judicial ajuizado pelos detentores do direito de uso de superfície dos imóveis. O imóvel que ele está se referindo é esse aqui, localizado lá em Nova Maringá, Mato Grosso. Vamos retornar aqui ao documento, ele fala o seguinte,
No entanto, até a divulgação deste fato relevante, a administradora e a gestora, que são a mesma, né, o BTG Pactual, não tiveram acesso aos autos do processo, dado que a ação corre em sigilo. E aqui embaixo ele complementa: identificamos ainda a existência de ações judiciais movidas por um credor dos detentores do direito de uso da superfície dos imóveis para a cobrança de determinados créditos alegadamente inadimplidos, nas quais é questionada a eficácia da operação de compra e venda dos imóveis. E no dia 23 de junho de 2022, o fundo soltou outro fato relevante, dizendo o seguinte: em complemento com aquele fato relevante que eu acabei de ler para você, a administradora e a gestora tomaram conhecimento do deferimento do processo da recuperação judicial dos detentores do direito de uso da superfície das áreas descritas. Aí ele fala aí a respeito daquele imóvel. Esse aqui novamente, ó, esse aqui de Nova Maringá, Mato Grosso. E quando eu leio tudo isso, lembrando que eu não tenho nenhuma especialidade no direito, quem quiser me corrigir, pode comentar aqui embaixo, pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade. Mas pelo que eu li, esse fundo imobiliário pode perder aquela fazenda. E um detalhe importante é que essa fazenda que o fundo imobiliário pode perder tem uma área total de mais de 3.000 hectares e é responsável por aproximadamente 24% de todo o patrimônio do fundo imobiliário. Não à toa, quando esses fatos foram divulgados, que a gente entra aqui na cotação do fundo imobiliário, vou pegar os últimos 5 dias, olha só, quando a gente pega lá do dia 22 até o dia 23, temos aí, ó, que o fundo caía aproximadamente 23 para 24%, ou seja, as pessoas já davam como perdida essa fazenda aqui do fundo imobiliário. E claro, tem todo um jogo jurídico aí que a gente sabe não é rápido, isso pode se arrastar por muito tempo, mas o fundo imobiliário ele pode brigar na justiça para ver se continua com esse imóvel ou se ele vai perder esse imóvel. Ele pode também vender esse imóvel. E pensando nessa segunda opção, acredito que o mercado esteja pensando, né, nessa segunda opção, temos aí, ó, que desde então o fundo imobiliário voltou a valorizar cerca de 8 para 9% e atualmente está com a queda de aproximadamente 16%, porque vejamos o que fala aqui o fundo imobiliário. Olha só, fundo imobiliário BETRA11 cogita vender fazenda após recuperação judicial de inquilino. Logicamente, se eles venderem esse ativo, os dividendos vão cair, né? Aqui está falando, ó, dividendos podem cair aproximadamente 22 centavos por cota, mas um detalhe bem importante, ó, segundo o comunicado do fundo, essa venda poderia gerar um ganho de capital de até 63%. E acredito que é isso aqui que essas pessoas que entraram recentemente no fundo imobiliário estão esperando. Mas, cara, sinceramente falando, o BTG Pactual é um dos maiores administradores de fundos imobiliários aqui do país. Como eles podem comprar um imóvel sem ter a certeza jurídica que eles podem comprar realmente aquele imóvel? Talvez seja vacilo aí da gestão, da administração aqui desse fundo imobiliário, talvez seja falta de profissionalismo, talvez seja falta de diligência, enfim, a gente pode levantar vários pontos aí, porque logicamente a gente está esperando o fundo imobiliário se manifestar. Agora, olhando todos esses dados que eu te passei, lembrando que eu vou dar a minha opinião agora, e isso de forma alguma é recomendação de investimento, mas quando eu levanto aqui todos esses dados, se esse fundo imobiliário perde aquela fazenda, podemos esperar que as suas cotações, ó, vão cair até mais, porque conforme eu falei, aquele ativo pega aproximadamente 24% de todo o patrimônio do fundo imobiliário. Atualmente, ó, ele está com cerca de aproximadamente 18% de desconto. Se ele perder aquele seu patrimônio, pode ser que isso aqui, ó, abaixe até um pouco mais, ele venha a cair mais 10, mais 15%. Agora, se ele conseguir vender aquele ativo, vender essa bucha para outras pessoas aí, né, outro fundo imobiliário, por exemplo, pode ser que ele tenha, ó, até mesmo um ganho de capital. E aí essas pessoas ganhariam com aquela valorização da cota e logicamente ganhariam aqui, ó, um ganho de capital sobre aquele ativo. Mas repare, isso aqui é um risco que você vai correr se você investir nesse fundo imobiliário. Particularmente falando,
mesmo que haja esse ganho de capital, nessa possibilidade de ganho de capital, eu ficarei fora desse fundo imobiliário justamente porque eu não sei o que que a gestora, o que que a administradora desse fundo imobiliário vão fazer. Porque olhando todo esse cenário, cara, na minha opinião, foi falta realmente de diligência comprar um imóvel sem ter a certeza jurídica da compra. É isso que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Essa aqui é a minha opinião. Eu passei para você aí todo o portfólio do fundo imobiliário. Mas e para você? O BETRA11 vale ou não vale a pena? Comenta aqui embaixo. Fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.